Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou compartilhar a minha experiência para agregar nesse momento de conversa. Começando desde o início. Eu já nasci em berço evangélico. Meus pais, quando eu nasci, já tinham se convertido, já eram cristãos há um tempo. Então eu já cresci nesse contexto de igreja, meu pai é pastor, já cresci nesse contexto de evangelho, de igreja, né? E chega um certo ponto da vida que a gente começa a sentir vontade, né? De viver essas experiências com Deus, de conhecer o Senhor mais intimamente, profundamente. E nesse desejo do meu coração de conhecer o Senhor profundamente, eu comecei a buscar pelo batismo com o Espírito Santo. Porém, por ter nascido em berço cristão, por ter nascido num lar que já era cristão, eu senti algumas dificuldades nessa busca, que talvez também seja a sua dificuldade, talvez você se identifique com a minha experiência, com aquilo que eu passei. Eu comecei a buscar o Espírito Santo e às vezes de coração eu me sentia muito irritada de ver pessoas que às vezes tinham acabado de se converter. Eu tive uma experiência assim, que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo e na igreja onde eu reunia, uma menina que ela nem tinha aceitado Jesus ainda, ela estava no culto e ela foi batizada com o Espírito Santo. E aí depois ela foi e reconciliou, né? Ela voltou para Jesus naquele culto. E eu ficava estarrecida, porque eu pensava, meu Deus, eu luto para andar em santidade, eu busco o Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, e eu nunca consigo ser batizada com o Espírito Santo, e eu quero muito ser batizada com o Espírito Santo. Um dia eu fiz um propósito de jejum. Eu passei o dia inteiro sem comer nada, e sem beber nada. Foi um jejum total que eu passei naquele dia. E o propósito daquele jejum era para que eu fosse batizada com o Espírito Santo. Naquele dia, alguns jovens de outra igreja próxima à igreja que eu reunia, a gente fazia uns intercâmbios, era bem legal. Os dois grupos de jovens eram bem animados. Nós nos unimos para subir o monte. E para mim foi ótimo, porque eu já estava em jejum, eu queria ser batizada com o Espírito Santo, e eu subi o monte com os jovens dessa outra igreja que caminhava com a gente também em parceria, né, em irmandade. Eu subi o monte com esses jovens para orar ao Senhor, e o meu intuito era ser batizada com o Espírito Santo. Bem, eu subi o monte aquele dia, e você não vai acreditar. Para minha surpresa, e eu acredito que para sua surpresa também, foi o dia que eu não senti nada. Tudo que eu conseguia sentir era uma frieza espiritual enorme. Parecia que Deus estava cada vez mais distante de mim. Eu desci do monte aquele dia chateada, né? Porque eu vi todo mundo assim ser cheio do Espírito Santo, as pessoas, os jovens falando em línguas. Quem não era batizado estava visivelmente emocionado, né? Com o coração ardendo de paixão por Cristo, e eu não sentia nada. Parecia que eu estava uma pedra de gelo. E eu estava em jejum, e eu tinha subido um monte para orar, porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu desci do monte aquele dia muito chateada, assim, desorientada, sem saber o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Depois eu compreendi que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo da maneira errada, porque eu estava sendo muito legalista e eu estava fazendo barganha com Deus. Eu fui ensinada desta forma, igreja pentecostal, como eu já falei, Assembleia de Deus. Sempre que tinha uma festividade, que tinha algum congresso, algum culto em especial sobre avivamento, coisa e tal, eles chamavam as pessoas que não eram batizadas para frente da igreja, e ali geralmente o pregador orava e ele falava, né, da glória, e a gente tinha que ficar falando glória, 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 glória. Isso nunca funcionou para mim. Todas as vezes que eu ia lá na frente, eu nem glorificava, assim, eu glorificava quando o pregador chegava perto para ele ouvir que eu estava falando glória. Mas, no geral, eu ficava adorando a Deus, porque
para mim ficar falando glória, 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 sem uma intenção de realmente glorificar a Deus, sem o coração, naquele monte de glória que eu estava dando, não fazia sentido para mim. Então eu preferia dizer palavras de amor para o Senhor. Quando eu fazia isso, quando eu fechava o meu olho, colocava o meu pensamento no Senhor, imaginava Deus ali pertinho comigo, eu começava a adorá-lo, mas de coração, não palavras mecanizadas, glória, 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 sem fim. Quando eu abria o meu coração mesmo para o Senhor e falava palavras de amor para Ele, começava a adorar o Senhor ali, eu começava a sentir o meu corpo arrepiar, eu sentia uma presença muito boa, muito gostosa comigo. E eu chorava muito, sabe? Às vezes parecia que dava um nó na garganta. Até vinha línguas, né, na minha mente, só que eu não falava, porque na minha cabeça era da carne. Na minha cabeça era o momento, era a emoção. Não, eu estou emocionada, porque tem esse pastor aqui pregando sobre isso, todo esse ambiente, eu estou emocionada por causa da canção. E eu me travava, porque eu tinha muito medo de falar em línguas na carne, porque isso sempre foi assim. Agora não é tanto, né? As pessoas já têm um ensino mais abrangente a respeito do batismo com o Espírito Santo, mas na minha adolescência tinha assim um peso muito grande sobre pessoas que brincavam com línguas estranhas, um peso muito grande se a pessoa falasse, né, em línguas sem ela estar movida pelo Espírito para aquilo, que a gente chama de falar na carne, né? Então eu me cobrava disso, eu tinha tanto medo de falar na carne que quando o Espírito Santo vinha, eu me continha. Eu ficava ali retida, eu não é da carne, mas a glória vinha, a presença vinha e eu não me entregava. Enfim, foram se passando os anos, em meio a muitos glórias, 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 em meio a muitos choros, em meio a muitos jejuns, propósitos de oração. Eu fui acalmando o meu coração a respeito disso, fui buscando ouvir o Senhor. A minha vida mudou mesmo drasticamente quando o Senhor começou a me chamar para uma vida de mais oração, mais do que eu já orava. O Senhor começou a me chamar para o lugar secreto e eu fui me lançando para o Senhor. Antes de eu me casar, eu não sabia, mas o meu esposo, ele tinha feito um propósito com o Senhor. Eu já tinha feito muitas provas com Deus, e Deus já tinha dado provas de que o nosso casamento era da vontade dele, mas o meu esposo pediu uma última prova ao Senhor. Eu vou finalizar por aqui para eu dar sequência ao que estava acontecendo comigo. Depois eu volto ao meu esposo. Ele fez uma última prova, guarda isso. Eu estava num processo de aumentar o meu nível de intimidade com Deus, mas agora não por barganha. O Senhor estava me ensinando a buscá-lo de todo o meu coração, sem esperar qualquer coisa em troca. Eu buscava Ele por amor, não pelo que Ele podia me dar. E aí, eu estava lendo muitos livros sobre oração. Eu li o livro do Paul Yang-Shu, que é um livro que eu indico para você, O Poder da Oração. E outro livro que eu li também, que me ajudou muito na minha vida de oração, na minha busca, né, por intimidade com o Senhor, foi o livro da Joyce Meyer, O Poder da Oração Simples. Eu estava trabalhando no comércio quando eu estava lendo esse livro. Eu trabalhava no caixa. Certo dia, num momento ali de pouco movimento, né, eu baixei a minha cabeça no caixa e eu fiz uma oração simples, como eu estava aprendendo nesse livro da Joyce Meyer. A oração que eu fiz, basicamente, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Eu fiz uma oração muito simples para Deus. Eu falei assim: Senhor, o Senhor disse para mim várias vezes que o Senhor tem uma obra muito grande para realizar na minha vida, que o Senhor vai me levantar para pregar nas nações, que o Senhor, através da minha vida, enquanto eu estiver ministrando, vai curar pessoas. Se o Senhor tem tudo isso para fazer na minha vida, que eu creio que tem para fazer, isso não vai acontecer se eu não tiver o Espírito Santo.
Eu preciso do Espírito Santo. Amém. O que acontece? Isso era por volta de 4h15. Meu esposo trabalhava em outro comércio, em outra cidade. Passou uma meia hora, mais ou menos, 1h30 no máximo. Ele me enviou uma mensagem dizendo: Deus manda eu te dizer que a oração que você fez vai ser atendida. Amém. No próximo culto de jovens da igreja que eu estava reunindo, o pregador ministrou e estava uma bênção. E veio uma convicção muito forte no meu coração de que eu ia viver algo especial da parte de Deus naquele culto. O pregador, enquanto ele estava ministrando, ele disse assim: Deus me disse que Ele quer batizar nessa noite. E eu guardei aquilo no meu coração. Chegou no final do culto, quando está encerrando a mensagem, ele chamou quem queria ser batizado lá na frente. Fui eu e outra colega, porque eu meio que até forcei ela aí, eu fiquei chamando, vamos. E desceu nós duas. Ele orou. Como nas Assembleias de Deus, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, e eu visivelmente tinha sido totalmente tomada pelo poder de Deus, porém eu não falei em outras línguas, eu sabia que a igreja não consideraria que eu tinha sido batizada com o Espírito Santo. Terminou aquele momento, cada um voltou para o seu lugar, e o culto foi encerrado com a bênção apostólica. Só que eu sabia no meu coração que eu tinha sido batizada naquele dia, eu sabia que era o dia que o Senhor tinha me enchido, era o dia que o Senhor tinha separado para mim, para eu ser cheia do poder de Deus, ser batizada com o Espírito Santo. E aí eu não me dei por satisfeita. Acabou o culto, eu procurei o pregador e eu falei com ele. Eu falei, Deus te usou para falar que nessa noite Deus queria batizar com o Espírito Santo. E eu sei que essa palavra é para mim, porque eu tenho essa convicção no meu coração, que hoje é o dia que o Senhor separou para eu ser batizada com o Espírito Santo. E aí ele falou, amém. Começou a orar. Veio o líder de jovens também, começou a orar. E nada de eu falar em línguas. Eles chamaram o meu noivo, que hoje é meu esposo, e pediram para que ele também orasse ali naquele momento. E ele começou a orar e tudo mais, e eu comecei a falar em outras línguas. Depois, o meu esposo me contou que ele havia feito uma prova com Deus, que seria a última prova de confirmação a respeito do nosso casamento, mesmo diante a tantas convicções que o Senhor já tinha nos dado, tantas respostas de outras provas que nós já tínhamos feito. Essa era uma prova especial dele com Deus, pessoal, e que ele queria que o Senhor tivesse respondido. E a prova que ele tinha feito com Deus era que eu fosse batizada antes que a gente se casasse, e que ele tivesse o privilégio de poder estar no momento e orar comigo. Deus deu essa oportunidade, porque quando eu chamei o preletor daquela noite para orar, ele orou e eu era cheia, mas eu ainda não falava em línguas. E depois que chamaram ele participou daquele momento, estava ali os líderes e tudo, orando, e eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, assim, uma oração, como diz na capa desse vídeo, uma oração mudou tudo.